eu sou a Rebeca, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma resenha de um livro clássico aclamadíssimo que é O Sol é para Todos. O livro O Sol é para Todos é um clássico da literatura norte-americana. Até hoje as pessoas leem ele como leitura obrigatória na escola nos Estados Unidos. Foi publicado em 1960 e escrito pela autora Harper Lee, e o título original dele é To Kill a Mockingbird, que é como se fosse matar um mockingbird, que é um tipo de pássaro que na verdade não existe aqui uma tradução para esse tipo de pássaro. Eu vou continuar procurando enquanto eu edito o vídeo, e se eu achar uma tradução para o nome desse pássaro, eu vou colocar aqui embaixo. Muitas pessoas, quando vão falar desse livro, falam que o livro tem uma temática principal ali em volta do racismo. Eu creio que esse livro fala sobre um preconceito de uma forma geral. A temática principal desse livro é a aceitação daquilo que é diferente. Seja um tom de pele diferente, estilos de vida diferentes, costumes diferentes, tudo aquilo que não é o que a gente tá acostumado. A história se passa numa cidadezinha fictícia chamada Macomb, situada no estado do Alabama, nos Estados Unidos. E é uma região dominada pelo preconceito racial na época da história, que se passa em 1930. Apesar do livro ter sido escrito em 1960, ele é ambientado na década de 30. Nós somos apresentados aí a história pela nossa narradora, Scout, que é uma menininha de 6 anos de idade no começo do livro, e creio que ela vai ter ali em torno dos seus 8 anos quando o livro termina. A Scout é uma menininha, na verdade o nome dela é Jane Louise, mas ela é chamada de Scout pelo pai, pelo irmão e pelos conhecidos. Ela é uma menina super esperta para a idade dela e a mente dela é recheada de questionamentos. Então a gente vai acompanhar aí tudo que está acontecendo na vida da Scout, desde a hora que ela acorda, ela indo para a escola, as coisas que ela observa, e a partir dos questionamentos dela e a partir do que acontece a vida dela, que nós somos apresentados as problemáticas da história, a questão do preconceito e a questão do racismo. Como eu falei pra vocês, ela apresenta todo o cenário pra gente, então a gente conhece ali a cidadezinha de Macomb pelos olhos dela. Ela narra como são os vizinhos, como é a vida naquela cidadezinha pequena. Tem um morador lá, esquisitão, que fica meio trancado na casa dele, ninguém vê a cara dele muito. Então ela fala muito dele. E boa parte da história vai ser focada aí nesse vizinho misterioso dela. E a gente vai conhecer ali também a vidinha dela de perto. Todas as peripécias que ela apronta com o irmãozinho dela, o Jem, que é o irmão mais velho, e todas as conversas dela com o pai dela. Ela não tem mãe, a mãe dela faleceu de um ataque do coração. Ela é criada pelo pai e por sua babá ali, que é a moça que trabalha na casa dela, que é cozinheira, babá também, que é a Calpurnia, uma mulher negra. Então a gente vai acompanhar aí de perto a criação que o pai, o Atticus, dá a ela e ao seu irmão, o Jem. E aí, ao longo da história, a gente vai ser apresentado ali aquela premissa sobre a qual o livro é divulgado, que é quando o pai dela, o Atticus Finch, ele assume um caso como advogado. Ele é um advogado, um homem branco, numa posição de privilégio na sociedade, e ele resolve defender um homem negro que está sendo acusado de ter cometido um estupro de uma mulher branca. E isso aí chacoalha a cidade, sabe? Surge o maior burburinho, a maior fofoca dos vizinhos em cima dessa situação. E a gente vai ver tudo pelos olhos da Scout, como ela fica um pouco confusa com tudo aquilo que tá acontecendo. Como é que todo mundo gostava do pai dela e de repente tá todo mundo falando mal do pai dela? Só porque o pai dela tá defendendo uma pessoa? E ela começa a se questionar, e a questionar o pai, e a questionar a própria Calpurnia, e a questionar o irmão. O que de acho estava acontecendo, que todo mundo tava com raiva do pai dela por fazer a coisa certa. E o pai dela começa a explicar que na sociedade as coisas não funcionam como funcionam bem na cabeça dela, que as pessoas são, sim, preconceituosas, e que, infelizmente, pelo fato do rapaz que ele estava defendendo ser negro, as pessoas tiveram um maior preconceito, e a gente começa a ver ali a questão do preconceito entrando na cabeça daquela criança. Então eu creio que o livro seja divulgado principalmente por esse acontecimento específico que tem na história, porque é em torno desse acontecimento que acontecem as maiores reflexões que a história nos traz. A gente começa a refletir bastante sobre intolerância, sobre preconceito, sobre o nosso conceito de moral, de inocência mesmo, né? Porque como é uma criança, a gente fica vendo ali o choque passando pela cabeça dela. Inclusive, ela e o irmão, eles fogem de casa e vão assistir ao julgamento. Então, eles acompanham ali toda a parte do julgamento, no qual
O rapaz está se defendendo e as pessoas estão acusando ele injustamente. E o pai dele está tentando defender. É uma história super interessante, uma história que eu recomendo para todo mundo. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais da história, eu acho que porque eu fui com muita sede ali. Todo mundo disse que esse livro era perfeito, perfeito, perfeito. Então eu fui achando que ia ser o livro mais favorito do mundo que eu ia ler. E não foi bem o que aconteceu. Mas é uma história realmente interessante, que vale sim a pena a leitura. É uma história que aguça bastante nossa reflexão. Eu gosto muito de livro que é assim. E eu descobri recentemente que em 2015 foi publicada uma continuação para essa história. E assim, eu tô muito empolgada, porque eu não sabia que tinha continuação. Supostamente a continuação se passa 20 anos depois da história, quando a Scout, ainda na cidade de Macomb, nos anos de 1950, quando surgem os debates sobre segregação nos Estados Unidos, ela começa ali a repensar os acontecimentos daquela época. Ela começa a repensar os acontecimentos do primeiro livro. Então eu acho que essa continuação tem tudo para ser bem legal. O nome é Vá, Coloque um Vigia, o nome do livro. Tô muito animada para ler. Caso eu leia, pode ter certeza que eu vou trazer uma resenha aqui pro canal também, para falar para vocês o que eu achei. De certa forma, minha mensagem principal que eu queria trazer aqui no vídeo e meu intuito maior é divulgar a história, falar que é um livro maravilhoso. É um clássico aí não só da literatura norte-americana, como também considerado um clássico mundial. Então vale super a pena a leitura. Se você é uma pessoa que curte narrativas feitas por criança, acho que você vai se identificar bastante. Eu lembrei muito de Coraline enquanto eu li esse livro. Claro que a história não tem nada a ver com a história de Coraline, mas assim, me fez lembrar muito a situação de uma criança contando a história. Como é engraçado ver as coisas pelos olhos de uma criança, ali com aquela pitada de inocência, uns questionamentos mais sinceros. É super legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Se você gostou, como sempre, eu peço que você não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. E eu espero vocês no próximo vídeo.